Ô, produção, me fala uma coisa, que tipo de Santos é esse? Que tipo de Santos é esse que vence e convence? Que tipo de Santos é esse que consegue fazer um grande jogo e vencer a partida? Um tipo de Santos que a gente não está acostumado, mas é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E antes de mais nada, óbvio, aqueles pedidos protocolares de sempre para você curtir o canal, deixar o seu like, se inscrever, enfim, se comentar no vídeo, dar aquela força, hype aí, o Camisa 3 para a gente continuar crescendo e levando o Santos adiante, porque esse é o intuito deste canal e hoje finalmente um vídeo feliz, um vídeo aliviado e é isso, bora. O Santos venceu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e um dos discursos que pega muito dentro da torcida do Santos, entre alguns torcedores, era de que quando o Santos fazia uma partida levemente decente, nós sempre batíamos na tecla de que, o Santos fez um jogo contra o Velo Clube, o Santos fez um jogo contra algum time do interior de São Paulo, não conta muito. Eu quero ver o Santos quando o Santos pegar um grande adversário e, de fato, isso conta no final da equação, porque a última boa partida que o Santos tinha feito em 2026 foi contra o Velo Clube na Vila, mas foi contra o Velo Clube e isso precisa ser pontuado. E o Santos voltou a fazer uma grande partida contra um bom adversário, um adversário de nível de Série A, que foi o Atlético Mineiro. O Santos veio com uma equipe levemente modificada pelo Cuca, a linha de zaga não mudou, Veríssimo, Luan Pérez, Escobar e Igor Vinícius com o Brasão no gol, obviamente. O Gustavinho ao lado do William Arão, e eu me surpreendi com essa mexida do Cuca, de verdade. Eu achei que o Cuca ele iria continuar com o Christian Oliva, ou se ele fosse tirar alguém, um dos volantes, seria o Gustavinho para a entrada do William Arão, e ele fez totalmente ao contrário, colocou o William Arão ao lado do Oliva para qualificar ainda mais a saída de bola do Santos, e isso deu muito certo dentro do jogo. A impressão que eu tenho é de que o Arão emagreceu 3 quilos para esse jogo contra o Atlético Mineiro, porque ele estava mais fino, ele estava correndo mais, ele estava mais disposto dentro do campo, e isso fez total diferença. Mais à frente, o Neymar, o Rony e o Gabigol, junto com o... Olha aí, eu acabei de olhar e já esqueci a formação que o Santos foi a campo ontem. O Gabriel Bontempo, que também fez uma baita partida. No desenho tático, no papel, o Santos foi a campo num 4-2-3-1. Isso na hora de atacar, porque na hora de defender, o Santos se defendia claramente num 4-4-2, com o Neymar e o Gabigol um pouco mais à frente, e o Gabigol voltando um pouco mais que o Neymar para deixar o Neymar mais solto, e foi um primeiro tempo de almanaque do Santos. O Santos poderia ter saído do primeiro tempo ganhando do Atlético Mineiro por 2-3-0, e isso não é exagero nenhum, porque foi de fato um Santos diferente no primeiro tempo. Foi um Santos mais equilibrado, foi um Santos melhor taticamente, melhor tecnicamente, os jogadores se aproximando, o Santos fazendo várias tabelas, fazendo um jogo rápido em algumas situações, fazendo um jogo associativo, os jogadores próximos um do outro, e isso confundiu demais a marcação do Atlético Mineiro. O Santos até chegou ao seu gol em uma jogada em que o jogador do Santos chuta, e agora esqueci quem foi, chutou, pegou no braço do Gabigol e entrou. E a regra é uma regra burra, mas de fato é a regra, e o juiz ele acertou em ter anulado esse gol do Gabigol, porque pega no braço dele e entra no gol. Se pega no braço do Gabigol, a bola sobra e um outro jogador do Santos faz o gol, aí o gol seria validado. Enfim, é uma regra que não tem muita explicação, mas fato é que, apesar dos pesares, apesar desse gol anulado, apesar da arbitragem ter segurado um pouco o ritmo do jogo, o Santos fez um grande primeiro tempo. Cuca foi expulso depois que esse gol do Santos foi anulado, e eu não entendi muito bem porque o Cuca foi expulso, porque os jogadores do Santos tomaram cartão amarelo, não por conta do juiz, mas por conta dos jogadores e do Cuca. Porque a regra pode ser burra, mas é uma regra sabida por todo mundo. Todos nós já sabemos. Na fase de ataque, se a bola pega no braço do jogador e entra no gol, esse gol ele vai ser anulado. Enfim, vamos para o segundo tempo, o Santos volta com a mesma formação e aí entra o Neymar. E eu nem vou esticar muito o Neymar aqui, porque eu quero fazer um outro vídeo em relação ao Neymar, principalmente o que o Neymar fez nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mas o Neymar, ele jogou muita bola contra o Atlético. Muita bola mesmo. Diferentemente daqueles outros jogos que nós víamos, os jogos anteriores, o Neymar se movimentou mais, o Neymar ele soltou mais rápido a bola, o Neymar ele foi mais inteligente nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Enfim, nem vou falar tanto do Neymar. Quem destoou nessa partida novamente foi o Rony,
E aí, mais uma vez eu bato na tecla. Até que ponto vale ser tão conservador assim? Até que ponto vale você preferir o jogador que vai cumprir funções táticas ao jogador que vai te entregar tecnicamente? Porque o Rony se entrega, o Rony corre, dá carrinho, se joga de cabeça, o Rony faz qualquer coisa dentro do campo em prol do time, e isso conta muito. Só que quando o Rony depende da sua parte técnica, ele acaba falhando. Não tem de onde tirar, porque o Rony não é um jogador tão bom tecnicamente. E aí o Cuca faz uma mudança, saca o Rony, coloca o Moisés entra, faz o gol do Santos. Uma grande jogada coletiva do Santos, principalmente por parte do Lucas Veríssimo. E quando o Lucas Veríssimo chegou, eu falei que o Lucas Veríssimo era um dos 3 principais zagueiros do Brasil. E muita gente viu esse vídeo, comentou, veio nas minhas redes sociais, rebater aquilo que eu tinha falado, mas eu continuo mantendo aquilo que eu disse. O Lucas Veríssimo é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil em atividade aqui hoje. Uma baita jogada construída pelo Lucas Veríssimo. Se fosse um outro zagueiro, teria tocado de lado, teria dado um chutão para onde o nariz estivesse apontando, mas o Lucas Veríssimo é diferenciado. O Lucas Veríssimo é um craque da posição. Saiu jogando bem, encontrou um passe em diagonal pro Gabriel. O Gabriel faz o giro e encontra o Moisés passando em velocidade. O Moisés tem toda a calma, tem toda a paciência de esperar o Everson cair e tocar no canto. Se fosse o Rony, enfim, eu não sei o que o Rony teria feito nesse gol. Mas eu queria chamar a atenção também para a participação do Gabigol. Porque o Gabriel, eu já falei em outros vídeos, já não é mais aquele cara que vai fazer aquela função pelo lado, como ele fez no Santos com o Dorival Júnior lá em 15 e 16, ou como ele fez com o próprio Dorival Júnior no Flamengo em 2022, aquele cara que vai ser auxiliar de lateral, vai jogar mais pelos lados do campo, enfim. Mas é um cara que sabe jogar futebol. O Gabigol nunca desaprendeu a jogar futebol e no campo de ataque ele é perigoso. Porque mesmo não estando em condições de jogar pelos lados, por exemplo, ele é um cara que pode sair da área, que pode abrir espaços para quem vem de trás. Foi o que aconteceu no gol do Santos ontem. Ele recebe, levanta a cabeça, enxerga o Moisés passando e dá um grande passo para o Moisés. Enfim, o Santos fez 1-0 merecido. Merecido até mesmo antes de fazer 1-0. O Gabriel Bontempo, que fez uma partidaça também, perdeu um gol feito, a bola sobra na área, ele limpa para a perna esquerda e isola lá na torcida jovem. Uma grande partida do Gabriel Bontempo, que vem se consolidando como titular do Santos. Já tinha feito uma boa partida, se é que a gente pode chamar de boa partida, aquela porcaria que o Santos fez contra o Deportivo Cuenca, fora de casa, e contra o Atlético Mineiro ele também fez uma boa partida. E eu queria chamar a atenção também para a parte tática do Gabriel Bontempo, porque com a bola ele fazia uma espécie de falso ponta, sem a bola ele voltava para recompor por dentro, enfim. O papel tático do Gabriel Bontempo foi muito importante nessa partida contra o Atlético Mineiro, tanto com bola e tanto sem bola, e a gente sempre cobrou isso do Bontempo. Uma entrega maior, o Gabriel Bontempo com uma inteligência maior dentro do campo na parte tática, faltava o Gabriel Bontempo entender melhor as partidas, a parte tática, enfim. Mas fato é que ele fez um outro grande jogo contra o Atlético Mineiro. O Santos fez 1-0 e aí depois o Santos se recuou, obviamente, como é costumeiro dos times do Cuca. Fez algumas mudanças, colocou o Lautaro, colocou o Tassiano, que não comprometeram. Enfim, foi uma partida em que todos jogaram bem. Dificilmente você vai olhar para alguém assim e falar, putz, esse cara destoou nesse jogo que o Santos fez. A não ser o Escobar e o Rony. O Escobar até cumpriu bem a função tática dele, mas apoiando, a gente sabe que o Escobar, assim, é uma lástima, e eu chamo a atenção pro lance em que ele recebe uma bola de frente para a área, mata na caixa e a jogada correta era o passe no Neymar, e ele chutou a bola de fora da área. O Escobar nunca fez um gol dessa maneira e ele achou que contra o Atlético Mineiro na Vila ele iria fazer, e o detalhe é que o Neymar, depois do chute dele, fica assim e olha pro Escobar e pensa, cara, de fato, você ajoelhou quando você era pequeno e você pediu para ser ruim e Deus atendeu o seu pedido. Mas, brincadeiras à parte, ninguém destoou nesse jogo do Santos. O Santos fez uma partidaça coletiva, uma partidaça individual de alguns jogadores. Enfim, tomara que o Santos consiga dar uma sequência a esse bom futebol que apresentou contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que é difícil. Terça-feira já tem jogo na Vila Belmiro contra o Recoleta. Possa ser que o Cuca poupe alguns jogadores, principalmente o Gabigol e o Neymar. E o Cuca até falou na entrevista coletiva que não precisa o Gabigol e o Neymar jogar 90 minutos domingo, aí joga mais 90 minutos quarta-feira, domingo de novo. Não, certamente o Cuca ele vai dosar
a minutagem tanto do Gabigol e do Neymar. Mas só tô aqui, o Santos fez um grande jogo, agora o Santos tem uma sequência de jogos dentro de casa por 3 competições diferentes, Recoleta na terça-feira, depois tem o Fluminense final de semana pelo Campeonato Brasileiro, na outra semana tem uma decisão contra o bom time do Coritiba que vem fazendo uma grande temporada, mas só tô aqui, o Santos venceu, convenceu e agora vai dar uma respirada para a sequência da temporada, fechou? E para você que ficou aqui, para você que tá feliz com essa vitória do Santos, contente, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, hypa. O que mais aí, Titi, que dá pra gente pedir pra galera fazer aí? Compartilha nos grupos. Compartilha nos grupos do WhatsApp. No seu grupo do Santos, todo mundo tem um grupo do Santos, né? Você entra no grupo do Santos e fala, vou trocar umas ideias com alguns santistas, alguém discorda de você e já começa aquela quizumba. Então, manda esse vídeo no grupo dos santistas aí, compartilha nas outras redes sociais, dá aquela força pro Camisa 3 continuar crescendo, porque o nosso intuito é continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.